Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de irrigação. Aula número 3. Vamos falar hoje de aspersores e sua classificação. Bom, a classificação dos aspersores é: primeiro, sistema de rotação. Ele pode ser estacionário ou rotativo. Se for rotativo, pode ser giro completo ou setorial. Em relação ao ângulo de inclinação do jato, pode ser o tradicional, que é de 30 graus, ou o subcopa, que varia de 4 a 7 graus. E em relação ao número de bocais, ela pode ter 1 a 2 bocais. Então vamos lá. Em relação aos estacionários, um exemplo são os emissores do pivô central, são estacionários, também chamados de difusores. A água sai de um bocal, bate num defletor e aí ela é distribuída na área ao seu redor. Então esse é um emissor estacionário, no caso um difusor que é usado em pivô central, por exemplo. E os rotativos, que são os aspersores comuns que todo mundo conhece. Então ele tem um giro de 360 graus. Os aspersores rotativos podem ser giro completo ou setoriais. No caso, esse modelo aqui possui 2 pontos de ajuste, que estão aqui, que regulam qual é o ângulo que vai trabalhar esse emissor. Temos mais um modelo aqui para um canhão. Esse aqui é um aspersor pequeno, com a regulagem do ângulo que vai trabalhar, do setor que vai ser irrigado. E aqui no caso de um canhão também possuem o mesmo tipo de regulagem. Então eu vou conseguir regular qual o ângulo que esse emissor, ou um aspersor comum, ou um canhão, vai trabalhar. Aqui um exemplo de um aspersor canhão setorial. Temos aqui uma instalação, uma área que é em cinza aqui, que eu não pretendo irrigar, e toda essa área verde que eu quero fazer irrigação. Então, como funciona um aspersor setorial? Ele vai irrigar somente no ângulo que eu regular. A parte de cá que eu não quero que irrigue, não vai ser irrigada. Para isso, aquele ajuste em sua base. Em relação ao ângulo de inclinação, nós temos os aspersores de subcopa, cujo grau de inclinação varia de 4 a 7 graus. Então esse ângulo aqui varia de 4 a 7 graus. E os aspersores comuns com um ângulo de inclinação em torno de 30 graus. São os dois tipos de emissores, o subcopa e o aspersor comum. A aplicação do subcopa, ela é feita da seguinte maneira. Por exemplo, em fruticultura, não se usa a aspersão mais convencional na fruticultura, se usa mais a irrigação localizada, a microaspersão. Mas, se for o caso, se eu usar um aspersor convencional com um ângulo de 30 graus aqui, vai acontecer do jato de água bater na copa e com isso derrubar ou danificar frutos, coisa que não nos interessa. Então, numa situação como essa, se eu tiver que optar por usar a aspersão convencional ao invés de uma irrigação localizada, que é o mais ideal para a fruticultura, eu posso usar um aspersor de subcopa. Qual é o objetivo dele? Não molhar a copa, molhar a parte de baixo, sem danificar os frutos. Dessa maneira aqui, ele vai ter um ângulo no qual não vai molhar a copa, vai molhar a subcopa das árvores. Então esse é a função do aspersor de subcopa, se for o caso de usar a aspersão convencional em fruticultura, que o mais comum hoje em dia é se utilizar a irrigação localizada na fruticultura.
Em relação ao número de bocais, nós temos aspersores com um bocal só, ou aspersores com 2 bocais, um bocal curto e um bocal longo. Ocasionalmente podemos encontrar até aspersores com mais bocais, mas é muito mais raro mesmo. O mais comum é com um bocal ou 2 bocais. Bom, continuando ainda a classificação dos aspersores. Em relação ao sistema de movimentação, ela pode ocorrer devido à ação contrária ao jato de água ou por impacto. Em relação ao tamanho, eles vão de microaspersores, aspersores pequenos, médios, grandes e chegam até os canhões hidráulicos. Então vamos ver aqui, esse primeiro aqui da esquerda é um aspersor mais simples para pequenas hortas, que ele funciona devido à ação contrária do jato que sai desse bocal aqui. Vamos voltar. Então, a água sai desse bocal, faz com que essa ação contrária faça o movimento de giro desse emissor. E o mais comum, nós trabalhamos mais na área agrícola, mais profissional, é o aspersor de impacto, no qual um dos bocais aciona uma palheta que com o sistema de mola causa um impacto e faz com que esse aspersor se movimente, girando. Então, temos esses 2 tipos de movimentação, com ação contrária ao jato, são aspersores mais simples, para usos mais domésticos, e os aspersores mais profissionais, que é esse aspersor mais comum, que todo mundo conhece, que é o de impacto. Em relação ao tamanho, nós temos aspersores pequenos, aspersores médios, até os canhões. Então temos de vários tamanhos e várias aplicações os tipos de aspersores. Então temos aqui toda uma linha de aspersores pequeno, médio, grande e canhões. Bom, vamos falar agora de espaçamento entre aspersores. Isso é muito importante. Por quê? Nós temos que trabalhar com sobreposição. Quando eu falo de espaçamento, eu tenho que entender 2 tipos de espaçamento entre emissores. Os emissores que estão numa mesma tubulação, numa mesma linha, que eu chamo de espaçamento E1. E dos emissores que estão em linhas adjacentes ou paralelas, que eu chamo de E2. Então, o espaçamento entre emissores, eu uso a sigla S, e é igual ao espaçamento E1 vezes E2. Isso aqui é uma nomenclatura, não é que eu vou multiplicar E1 por E2. É uma nomenclatura que eu indico qual o espaçamento entre aspersores de mesma linha, E1, e qual o espaçamento entre emissores de linhas paralelas, ou adjacentes, que é o E2. Então, isso aqui é uma nomenclatura. Eu falei de sobreposição. Um aspersor precisa sobrepor o outro. Eu vou mostrar depois um exemplo para vocês. É fundamental que um aspersor sobreponha o outro. Ele tem que molhar próximo ao pé do outro, para que se obtenha a lâmina de água correta a ser aplicada. Bom, nós temos pelo menos 3 formas de espaçamento: quadrado, retangular ou triangular. Então, esse aqui é um espaçamento entre emissores. Eu vou ter aqui a distância ou espaçamento entre emissores que estão numa mesma tubulação, é chamado de E1. E a distância ou espaçamento entre emissores em tubulações que estão paralelas ou adjacentes é chamado de E2.
Por isso, a nomenclatura aqui é S, espaçamento, é igual E1 vezes E2. Quando aparece para mim esse valor, eu sei como é feita a instalação no campo. Eu sei qual a distância E1 e qual a distância E2. Um aspersor tem que molhar próximo ao pé do outro. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, ou bem no pé mesmo. Importante que ele molhe bem próximo ao pé do outro. É o que nós chamamos de sobreposição. Então, por exemplo, esse aspersor aqui, a área que ele irriga tem que molhar próximo ao pé desse e próximo ao pé desse aqui. Então, próximo ao aspersor na mesma linha e próximo ao aspersor na linha paralela. Isso tem que ocorrer em todos os emissores, um molhando próximo ao pé do outro. Obviamente que esse processo ocorre simultaneamente, todos trabalham ao mesmo tempo. E a área que vai receber a lâmina correta é a área que houve a sobreposição, que é essa daqui. Na área externa, não há sobreposição, mas recebe uma quantidade de água considerável. Mas a lâmina correta está na área sobreposta. Olhando assim, parece estranho, porque parece que tem mais área ao redor que não recebeu a lâmina correta do que realmente a área onde houve a sobreposição. Mas aqui nós estamos mostrando um exemplo com 4 emissores só. Numa área maior, o efeito é diferente. Eu vou mostrar para vocês depois como se comporta a sobreposição numa área grande, com mais aspersores. Mas é para entender o quê? Só vai receber a lâmina correta a área que sofreu a sobreposição efetiva. A área ao redor, ela não recebe a lâmina correta, mas recebe uma lâmina de água considerável. Eu vou mostrar isso quando isso é aplicado. Então eu tenho aqui uma área, por exemplo, que eu vou ter uma linha lateral que está funcionando. Para irrigar essa área toda, eu tenho que promover a sobreposição. Essa linha aqui, ela é móvel. Então eu vou irrigar primeiro uma parte de cá, mudo a linha de posição para irrigar essa parte central, depois jogo ela para a última posição. Com isso, eu consegui sobrepor a área toda. Então, ela no momento se encontra aqui, eu mudo de lugar para lá e para cá, e com isso eu consigo sobrepor a área toda. Então é importante que um emissor, o jato de água de um emissor, alcance próximo ao pé do outro, que haja essa sobreposição, igual eu mostrei no exemplo anterior. Bom, numa área pequena ficou estranho, parecia que tinha mais área que não recebia a lâmina correta do que realmente a área que houve sobreposição. Mas quando eu estendo isso para uma área maior, o que ocorre é isso daqui. Então, toda essa área aqui recebe a lâmina correta, porque houve sobreposição. A área externa apenas que não vai receber a lâmina ideal, apesar de receber uma boa lâmina de água, não é a lâmina calculada. Então, quando eu vou instalar um sistema de irrigação, quando eu vou projetar um sistema de irrigação, eu tenho por opção não colocar os emissores nas extremidades da área. Eu recuo os emissores para dentro da área, de modo que seu alcance do jato consiga irrigar a área toda. Apesar de uma parte da área não receber a lâmina correta, vai ser bem irrigado. E a parte toda central recebe a lâmina irrigada correta. Se eu colocasse emissores em
toda a extremidade, eu estaria aplicando água em áreas que não precisa. Além de ter mais equipamento no campo, gerando mais custo. Então tem que ficar atento quando for fazer o dimensionamento, na hora de instalar, de projetar, eu faço um recuo na instalação das tubulações e dos emissores, de modo que o alcance do aspersor cubra a área efetivamente. Eu vou ter menos emissores no campo. E não vou estar molhando desnecessariamente áreas onde não precisam molhar. Em relação aos espaçamentos, eu tenho aqui o quadrado, o retangular e o triangular. Então eu tenho aqui espaçamento quadrado, espaçamento retangular e o triangular. O triangular é muito difícil de encontrar. O mais comum é o quadrado e o retangular. Porque se eu usasse o triangular, eu teria que ter tubulações de menor cortadas ou de menor comprimento, o que não é muito comum. Então, com o espaçamento quadrado ou retangular, eu consigo ter melhores resultados. É mais comum de encontrar o quadrado e o retangular. Bom, para se proceder à seleção de aspersores, para se escolher qual o melhor aspersor para o seu projeto, eu preciso fazer um ensaio de campo, que é um ensaio da velocidade básica de infiltração de água no solo, a VIB. Este ensaio é fundamental para eu escolher o aspersor que mais ou melhor se adequa ao seu projeto, à sua área. Então eu faço esse ensaio no campo e determino a velocidade de infiltração básica, a VIB. Com um catálogo de um aspersor, então é importante eu escolher equipamentos que possuam um catálogo que apresente em sua curva de desempenho, eu consigo escolher um aspersor. E a regra é que a intensidade de aplicação de água desse aspersor tem que ser ligeiramente inferior ao valor encontrado da VIB. No catálogo do aspersor, por isso é importante trabalhar com marcas que possuam um catálogo completo com a curva operacional do seu aspersor. Eu vou encontrar informações de qual espaçamento eu tenho que utilizar, qual a vazão que o meu aspersor está aplicando, qual a pressão de serviço mais indicada para o meu aspersor e qual a intensidade de aplicação de água. Então eu faço um ensaio de campo, faço um ensaio da VIB, com o resultado do ensaio, eu olho no catálogo, vejo a curva de desempenho do aspersor ou dos aspersores, não tinha mais de um, e vejo qual melhor se adapta ao meu sistema, respeitando o critério da VIB. Então a intensidade de aplicação de água dele tem que ser menor do que a velocidade de infiltração de água no solo. Então, a quantidade que o aspersor aplica de água, a intensidade, tem que ser inferior ao que o solo consegue absorver, que consegue infiltrar no solo. Se eu aplicar mais água do que o solo consegue infiltrar, essa água vai ficar acumulada na superfície e vai ser perdida por evaporação. Então, eu não quero que na irrigação que a água fique acumulada na superfície. Eu quero que toda a água que eu aplique durante todo o tempo da irrigação se infiltre no solo. Eu não quero ver água parada e acumulada na superfície, o que vai me gerar perda de água. Então, o critério é a intensidade de aplicação de água tem que ser inferior à capacidade do solo em filtrar esta água. Muito bem. O ensaio da VIB, da velocidade básica de infiltração de água no solo,
ela precisa de um equipamento chamado infiltrômetro de anéis concêntricos. É um equipamento simples, pode ser comprado, pode ser feito de chapa metálica, ele é bem simples de fazer. Ele é constituído de um anel menor, vamos pegar aqui o marcador, um anel menor com um diâmetro de 25 centímetros e uma altura de 30 centímetros, e um anel maior com um diâmetro de 50 centímetros e mesma altura de 30 centímetros. Ele é aberto na parte de cima e aberto na parte de baixo, é um anel. Tá? Esses dois anéis compõem o infiltrômetro de anéis concêntricos. Esse aqui da foto eu mandei fazer, é simples de fazer. Também pode comprar pronto. Bom, como é feito o ensaio? Cravam-se os dois anéis concentricamente, quer dizer, um no centro do outro, na área que eu quero determinar a VIB e na profundidade de 15 centímetros. Para cravar esses anéis no solo, eu utilizo uma marreta. E para não danificar as bordas dos anéis, eu uso um pedaço de madeira, que eu posso marretar na borda do anel, para o anel poder ser inserido no solo, até a profundidade de 15 centímetros, sem danificar as bordas. O solo tem que estar limpo de cobertura vegetal. Na verdade, ele tem que estar bem mais próximo da condição que ele vai estar na hora do plantio. Então eu pego o anel, os dois anéis, e cravo no solo. Esse processo tem que ser feito com cuidado para ele não balançar muito na hora de cravar. Tem que cravar o mais vertical possível, para não desestruturar o solo ao seu redor. Então, com muito cuidado, eu cravo um anel, o anel maior, depois cravo o anel menor internamente. Os dois vão estar à mesma profundidade de 15 centímetros. Então está aqui o anel maior sendo cravado, usei uma marreta, já é uma marreta de borracha inclusive, e um pedaço de madeira. Então vou cravando com muito cuidado para ele entrar 15 centímetros no solo, metade da sua altura. E sem haver muito movimento, ele tem que entrar mais vertical possível, para não desestruturar o solo aqui ao redor, externamente e internamente. Bom, depois dos anéis instalados, um dentro do outro, concentricamente, um no centro do outro, eu vou colocar água simultaneamente no anel interno e no anel externo. Então, vou ter um ajudante, mais de um ajudante, vai colocar água simultaneamente no anel interno e no anel externo, até que essa água fique a 5 centímetros da borda. Nesse momento é feita a primeira leitura. Então eu vou ter uma reguinha dentro do anel interno, e é no anel interno que eu faço a leitura, e aí eu disparo o cronômetro. Chegou nos 5 centímetros, iniciou a leitura, e marco no cronômetro. Essa água vai infiltrando no solo. Eu não posso permitir que ela infiltre mais do que 2 centímetros. Chegando próximo de infiltrar 2 centímetros, eu reponho a água simultaneamente nos dois anéis, no interno e no externo, até que fique de novo a 5 centímetros da borda. E reinicio a leitura. Então, eu vou colocando água no anel interno e no anel externo, até 5 centímetros da borda, inicio a leitura. Quando variar 2 centímetros, o próximo a isso, eu já reponho. Por que 2 anéis? Por que um anel externo? Por que um anel interno? Então vamos entender o que acontece. Está aqui um anel no solo, já cravado, com água.
a 5 centímetros da borda. Então eu vou iniciar a leitura. Vamos tirar aqui, vamos mostrar como é a parte interna do anel. Então eu vou ter água no anel externo e vou ter água no anel interno na mesma altura, a 5 centímetros da borda. As leituras são sempre feitas no anel interno. Por quê? Veja bem, vamos assumir que a água que está dentro do anel interno, ela vai infiltrar na vertical o solo, o mais vertical possível. Enquanto que a água do anel externo vai infiltrar na vertical e vai se espalhando, vai se redistribuindo para os lados. Então, o anel interno se assume que a água no seu interior infiltra o mais na vertical possível, enquanto que a água do anel externo vai se distribuindo. Por isso as leituras são feitas no anel interno. Aqui já é o fim do ensaio, já está infiltrando. No início do ensaio, aqui já não há nem reposição de água mais. No início do ensaio, a filtração é rápida. É bem rápida a infiltração, dependendo do tipo de solo. Com o passar do tempo, com o solo se saturando, vai ficando mais lenta a infiltração até se tornar constante. Quando a infiltração se torna constante, já é hora de finalizar o ensaio. Isso vai variar de solo para solo. Solos mais arenosos, a infiltração é rápida, o ensaio é rápido. Solos mais argilosos, o ensaio é mais demorado, demora mais para ele entrar numa condição de filtração constante. Então, solos com rápida infiltração são solos muito permeáveis, o tempo de infiltração vai ser mais rápido. E o tempo entre leituras vai ser determinado pela variação do nível de água. Como infiltrar rápido, o tempo vai ser marcado conforme a variação. Já no caso contrário, com solos com baixa infiltração lenta, eu vou pré-determinar os tempos de leitura. Sempre que variar próximo dos 2 centímetros, eu fizer a reposição de água, eu anoto a leitura da régua antes e depois da reposição de água. Vou ter uma planilha de campo com os tempos e com as leituras feitas no anel interno e com os momentos onde houve reposição de água. E depois eu levo para escritório para fazer todo o cálculo da VIP. O cálculo completo, não vou mostrar agora aqui, ele está no livro Sistema de Irrigação por Aspersão, capítulo 5, item 5.3, páginas de 85 a 94. Vejam no livro, vai dar todo o cálculo, passo a passo, desde a coleta de campo até encontrar o valor da VIB. Então, vocês podem consultar no livro. Com o valor de VIB na mão, já determinado, eu vou acessar o catálogo do fabricante e vou escolher o aspersor baseado no critério que a intensidade de aplicação de água do aspersor escolhido tem que ser ligeiramente inferior ao valor de VIB encontrado. Então, a quantidade que o aspersor aplica de água tem que ser menor do que a capacidade que o solo tem de infiltrar esta água, para não ficar água acumulada sobre a superfície do solo. Quando cessa a irrigação, eu não quero ver a água acumulada sobre a superfície. A água tem que estar toda infiltrada já. Mantovani e Ettiala, em 2006, deu uma classificação em relação às velocidades de infiltração básica de água no solo.
Se ela for maior do que 30 milímetros por hora, ela é muito alta. Se a VIB estiver entre 15 e 30 milímetros por hora, é alta. De 5 a 15 milímetros por hora, a VIB é média. E VIBs menores do que 5 milímetros por hora, que é a unidade que você vai encontrar a VIB, milímetro por hora, são consideradas baixas. Interessante, a intensidade de aplicação de água do aspersor também é dada em milímetros por hora. Então, tanto a VIB como a intensidade de aplicação de água do aspersor são dadas em milímetros por hora. A regra é que seu aspersor tem que ter uma intensidade ligeiramente inferior à VIB daquele solo que você fez o ensaio. Para cada área, para cada tipo de solo, é feito este ensaio. Esse ensaio, ele é feito em vários pontos da área, não é num ponto único. Imagine como uma amostra de solo, você não faz num único ponto, você faz em vários pontos e tira um valor médio. Isso é o ideal para você determinar a VIB. Faz em vários pontos e encontra um valor de VIB média. Porque senão você pode errar. De repente você encontrou uma mancha de solo que não representa a área e pode não estar batendo com a real situação da área. Então, se procede o ensaio em vários pontos da área. Bom, vamos dar aqui um exemplo. Fiz o ensaio da VIB na área que eu pretendo irrigar e encontrei um valor de 18,5 milímetros por hora. Uma VIB considerada alta. Então, este é o valor que eu vou agora, de posse dele, acessar o catálogo. Então, eu pego um catálogo fabricante, esse aqui é um catálogo baseado no catálogo verdadeiro, então é um bem parecido que se encontra mesmo por aí. Eu tenho vários valores de pressão de serviço, 20, 25, 30, 35, 40, 45 MCA. Para cada valor de pressão de serviço, eu vou ter uma vazão do emissor. Tudo isso aqui corresponde a um único modelo de aspersor. Então, a vazão do aspersor é função da pressão de serviço. Um mesmo aspersor, trabalhando a 20 MCA de pressão de serviço, PS é pressão de serviço. Então, o mesmo aspersor trabalhando a 20 MCA, metros de coluna d'água, de pressão de serviço, aplica uma vazão de 2,8 metros cúbicos por hora. Se eu aumentar a pressão de serviço para 40 MCA, o mesmo aspersor vai aplicar uma outra vazão, vai ser de 4 metros cúbicos por hora. Então, tomar muito cuidado no projeto, no manejo do projeto, que a pressão de serviço vai atuar diretamente na vazão do emissor. Se eu dimensionei o meu emissor para trabalhar com 30 MCA, por exemplo, eu tenho que manter sempre a pressão a 30 MCA. Se eu trabalhar com outra pressão, eu já estou fora do que eu dimensionei e preparei o manejo. Então, é importante que eu tenha como aferir a pressão que já está chegando na área, entrando na área, por meio de manômetros, para que realmente seja a pressão na qual foi feito o dimensionamento. Se eu mudar a pressão, eu estou mudando radicalmente o valor da vazão. Então eu tenho aqui um catálogo de um aspersor, tá? Eu tenho na verdade não é um catálogo, isso aqui é parte de um catálogo. Eu tenho aqui a curva operacional de um aspersor. Então, para cada valor de pressão, eu tenho uma vazão correspondente. Bom, então a primeira coluna aqui é a pressão de serviço. A segunda coluna é a vazão. São duas informações importantíssimas para o projeto de irrigação.
Desse ponto para cá, eu vou ter o espaçamento entre emissores. 6 por 12, 12 por 12, 12 por 18, 18 por 18, 18 por 24. Esse aqui é o S. S é igual a E1 vezes E2. Por exemplo, aqui, E1 é 6, E2 é 12. Então, o espaçamento entre emissores S é igual a E1 vezes E2. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, o espaçamento é 12 por 18, E1, que é a distância entre emissores, é 12, e E2, que é a distância entre emissores em linhas paralelas, é 18. Aqui, E1, distância de emissores de mesma linha, é 18, e a distância de emissores de linhas paralelas também é 18. Então, esse aqui é o valor de S. Muito bem, eu tenho as colunas com os espaçamentos, e para cada espaçamento eu tenho uma intensidade de aplicação. Se eu usar o aspersor com esse espaçamento 12 por 12, eu vou ter essas intensidades de aplicação que vão variar de acordo com a pressão. Se eu usar 12 por 18, eu vou ter essas e assim por diante. Então, como eu procedo à escolha do aspersor? Tenho o catálogo, com a pressão, com a vazão e com os espaçamentos e as suas respectivas intensidades. Então, eu tenho a coluna com os espaçamentos e dentro da coluna as intensidades. Já sei que a velocidade de infiltração básica deu 18,5 milímetros por hora. Foi alta. Então, primeira coluna, pressão de serviço. Vai entrar esse valor no dimensionamento. Segunda coluna, vazão. As colunas que têm esses espaçamentos S nos fornecem as intensidades de aplicação. Aqui corrijam em milímetros por hora, não metros por hora. Eu vou escolher um valor de intensidade que seja ligeiramente menor a VIP. No caso aqui, eu achei que esse aqui, 18, é um valor de intensidade de aplicação de água em milímetros por hora, não aqui é M, é milímetros por hora. Eu achei esse valor de intensidade que ele é inferior a VIP. Bom, primeiro eu localizei esse valor. Então eu já sei qual é o espaçamento correto. Então, para usar esse valor de intensidade de 18 milímetros por hora, eu vou precisar usar um espaçamento de 12 por 18 no campo. E também encontro um valor de vazão de 3,8 metros cúbicos por hora e uma pressão de serviço de 35 MCA. Veja bem, com o valor da VIB, eu achei um valor de intensidade ligeiramente inferior. Então o 18 aqui me atendeu. Ele é ligeiramente inferior ao valor da minha VIP. Com esse valor encontrado, eu vou ver qual o espaçamento recomendado, no caso foi 12 por 18, e qual a vazão, 3,8 metro cúbico por hora, e qual a pressão de serviço também que eu tenho que usar no meu projeto. Então, com a informação da VIB, eu encontrei que o espaçamento que eu vou usar no projeto é 12 por 18. A vazão do emissor vai ser de 3,8 metros cúbicos por hora. A pressão de serviço vai ser de 35 MCAs. E a intensidade de aplicação de água vai ser de 18 milímetros por hora. Então eu já sei o modelo, o diâmetro dos bocais, o alcance e a altura do jato. Então, com a informação da VIB, eu entro no catálogo,
vejo qual a intensidade respeita o critério e ali já me indica o espaçamento, a vazão e a pressão de serviço, que são os valores que eu vou utilizar no projeto e no manejo da irrigação. Em especial a intensidade de aplicação de água, eu vou usar no manejo. O espaçamento, a vazão e a pressão de serviço, eu vou usar no projeto. Além de me indicar qual o modelo do aspersor que eu vou ter que comprar. É importante que, se eu dimensionei, escolhi um aspersor para trabalhar com uma determinada pressão de serviço, ele não pode trabalhar em outra, porque a vazão vai ser completamente diferente daquilo que eu havia projetado. Então é importante o uso de manômetros, tanto fixos como portáteis, que a gente tem aqui, parece uma régua, ele é igual a um calibrador de posto, uma caneta calibradora. Então é importante se aferir sempre se a pressão que está chegando no aspersor é a pressão de serviço escolhida no dimensionamento. Qualquer valor diferente vai dar vazões diferentes, está diferente do que foi projetado. Bom, se eu usar, eu posso utilizar um aspersor com uma intensidade ligeiramente inferior à VIP. Já falamos disso. Mas eu posso também usar outros valores menores ainda. Isso vai acarretar em mudança de espaçamentos. Veja bem, se eu usar menores espaçamentos entre aspersores, por exemplo, no nosso caso aqui, vou voltar um pouquinho, eu usei o 12 por 18. Também poderia usar um 18 por 18, atenderia bem. Já um 12 por 12 não dava, porque qualquer valor aqui é maior que o 18,5 da VIP. Se eu usar menor espaçamento entre aspersores, eu vou ter a maior quantidade de equipamento no campo. Também vou ter uma maior eficiência na aplicação de água. Porém, eu vou ter um custo maior inicial, vou ter mais equipamento, mais custo com equipamento no campo. Se eu usar maiores espaçamentos, eu vou ter uma menor quantidade de equipamento no campo. Com isso, vai também baixar a minha uniformidade. Vou ter uma menor uniformidade e eficiência. E também um menor custo. Então eu tenho que buscar um equilíbrio entre isso. Se eu usar um espaçamento menor, muito adensado, a eficiência aumenta, o custo também. Se eu usar mais espaçado, a eficiência cai e o custo também. O que eu quero? Um equilíbrio. Algo que fique não tão espaçado e não tão adensado. Esse aqui é um ensaio que a gente faz de campo para medir determinar a vazão do emissor. Tá? São 2 bocais, então eu uso uma mangueira para coletar. Caso eu não disponha do catálogo com a curva operacional do emissor, eu posso determinar campo, dá muito mais trabalho. Por isso, é interessante se utilizar marcas que já disponham, que já forneçam toda a curva operacional, senão eu vou ter que fazer o ensaio no campo, vai demandar tempo para fazer esse ensaio. Realmente eu não tenho esse tempo para este ensaio. Então está aqui um ensaio, fazendo uma coleta de água, ensaio do Cook. Então eu coleto água em pequenos recipientes, faço a medição e faço o cálculo. Com isso, eu consigo saber o desempenho operacional para cada espaçamento de emissores, o que torna-se desnecessário
se eu tenho um catálogo com todas as informações completas já. Bom, continuando algumas dicas ainda em relação à seleção de aspersores. Vocês viram que tinham vários valores de pressão. No mesmo aspersor varia de 20 a 45, de 25 a 40 MCA de pressão. Se possível, utilize valores intermediários. Não tão baixo, não tão alto. Então, fica melhor para trabalhar. A escolha da marca, do modelo, do fabricante do aspersor é critério do projetista. É critério pessoal. O que a gente sugere é que use equipamentos de boa procedência, boa qualidade e que tenham a curva operacional para se fazer a perfeita escolha do equipamento. O ensaio da VIB tem que ser bem feito, com cuidado, criterioso. Um ensaio bem feito e permite um valor de VIB bem escolhida, bem determinada e um aspersor bem escolhido. Então, muito critério com o ensaio da VIB, porque ele é importante para a escolha do aspersor. É o primeiro passo do projeto, escolher o aspersor. Então, façam o ensaio da VIB com bastante critério. Aqui uma curiosidade, eu tenho aqui a instalação de uma linha lateral, que é o fim de uma linha já. Eu tenho um cap fim de linha, derivação, o tubo de subida e ainda não instalei o aspersor ainda. Um detalhe aqui, que para essa tubo de subida com o aspersor não caia, é normal se usar uma estaca de madeira, crava-se bem próximo ali ao pé aqui do tubo e amarra ela com arame, para o aspersor não cair no seu funcionamento. Então é normal que em cada aspersor, em cada tubo de subida, eu crave ali uma estaca e amarre para ele não cair. O aspersor, ele é roscado. Aqui está a rosca feita. Ele é roscado nessa parte da tubulação aqui no tubo branco de subida. Então, na hora de rosquear, tem que tomar um certo cuidado de não apertar demais esse aspersor. Por quê? Se apertar demais, essa parte interna do aspersor vai aqui travar junto com a parte inicial do tubo aqui da rosca. Isso o aspersor não vai girar, ele vai ficar travado. Então você vai rosquear o aspersor de modo que ele não fique travado e nem muito folgado. Para isso acontecer, essa rosca aqui não pode ser muito grande. Então, na hora da instalação, tem que verificar se não apertou demais, a ponto de travar o aspersor e ele não girar, ou se apertou de menos e está vazando muita água. Geralmente se usa um guarda-rosca junto aqui na hora de instalação do aspersor. Então, essa parte aqui interna, se apertar demais, vai travar aqui com a parte inicial da rosca. E o aspersor não vai girar. Então, se você ligou o sistema, o aspersor não está girando, dá uma verificada que ele pode estar realmente muito apertado e travado. Obrigado.